15 de abril de 2025, terça-feira da Semana Santa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus. Que alegria nos encontrarmos nesta manhã, terça-feira da Semana Santa. Sintam-se todos bem acolhidos. E nós vamos meditar nessa manhã dessa terça-feira. A leitura que a igreja nos propõe na sua liturgia é o texto de Isaías, capítulo 49, versículos do 1 ao 6. Nações marinhas, ouvi-me. Povos distantes, prestai atenção. O Senhor chamou-me antes de eu nascer. Desde o ventre de minha mãe, Ele tinha na mente o meu nome. Fez de minha palavra uma espada afiada. Protegeu-me à sombra de sua mão. E fez de mim uma flecha aguçada, escondida em sua aljava. E disse-me: Tu és o meu servo Israel, em quem serei glorificado. E eu disse: Trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto, inutilmente. Entretanto, o Senhor me fará justiça e o meu Deus me dará recompensa. E agora diz-me o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para Ele e faça Israel unir-se a Ele. Aos olhos do Senhor, esta é a minha glória. Disse Ele: Não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que a minha salvação chegue até os confins da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, antes só de fazer a reflexão, de nós refletirmos esse texto de hoje, muito bonito, é sempre bom retomar um pouquinho a parte textual, né? A parte literal, que é muito importante. Nós estamos acompanhando desde domingo, né? Domingo, também ontem, segunda-feira, hoje e também amanhã, quinta e sexta. Nós vamos acompanhar a semana toda a profecia de Isaías. É bom entender um pouquinho a estrutura do texto de Isaías. Isaías é uma profecia comprida, né? Constituída por 66 capítulos. E acontece que esse texto ele é dividido em 3 partes. Os exegetas acreditam ser 3 profetas diferentes. O primeiro Isaías, também chamado Proto-Isaías, que vai do capítulo 1 até o capítulo 49, foi um profeta que viveu antes do exílio da Babilônia. Então é um profeta que vai profetizar, vai pregar a conversão do povo, para o povo não padecer o exílio, né? Então é uma advertência essa primeira parte. Depois nós temos o segundo Isaías, que também é chamado Deutero Isaías, vai do capítulo 40 até o capítulo 55, que é o chamado profeta do exílio. Esse profeta viveu quando o povo foi levado para o exílio. O primeiro Isaías pregou, junto de outros profetas também, não adiantou. O povo não se voltou para Deus e aconteceu o pior, que foi o exílio, que foi a escravidão na Babilônia, né? E agora o segundo Isaías, o Deutero Isaías, viveu na Babilônia com o povo, né? Depois nós temos o terceiro Isaías, ou Trito Isaías, que vai do capítulo 66 até o 56 até o 66, são 10 capítulos, né? Esse daí é um profeta que vai pregar para o povo depois que o povo saiu do exílio, né? E no segundo Isaías, que é o Deutero Isaías, capítulo 40 a 55, né? Existem 4 cânticos, chamados cânticos do servo de Javé, ou do servo sofredor, ou do servo do Senhor, tanto faz. Então, nós vemos que é um profeta que está vivendo junto do povo no sofrimento da escravidão. Então, surgem esses 4 hinos a esse tal servo, e esse servo é um homem perfeito, um homem bom, né? Que faz tudo certo,
mas que é submetido a um sofrimento provocado por outros, né? Por outrem. Então, esse servo, ele é humilhado, né? Ele é humilhado, mas Deus tem uma missão para esse servo, né? E são 4 hinos ou cânticos, né, do servo sofredor. O primeiro é o capítulo 42, o segundo é o capítulo 49, o terceiro cântico é o capítulo 50 e o quarto cântico é o capítulo 52 e 53. Claro que tem os versículos que são estritos, né? Então nós vemos esses 4 cânticos e a igreja na Semana Santa reflete sobre esses 4 cânticos. Anteontem, né, que foi domingo, a missa do domingo da Paixão, a igreja proclamou o capítulo 50, que é o terceiro cântico do servo sofredor. Ontem, segunda-feira, nós vimos o primeiro cântico. Hoje nós ouvimos o capítulo 49, que é o segundo. Amanhã nós vamos ouvir o terceiro de novo, que foi o mesmo que foi proclamado no domingo de Ramos e da Paixão. Então, segunda, terça, quarta, primeiro, segundo e terceiro. Na quinta-feira, que é a missa da ceia, a missa chamada Missa dos Santos Óleos, ou missa crismal, e também tem a missa de lava-pés, né, da ceia do Senhor. Aí é um outro texto de Isaías, né? E a missa de lava-pés é um outro texto. E na sexta nós proclamamos o quarto cântico. Então, segunda, terça e quarta-feira é o primeiro, segundo e terceiro cântico. E o quarto na sexta-feira da Paixão. Então, de maneira muito proeminente, nós vamos refletir a caminhada deste tal servo. Um servo que é humilhado, que é submetido a um sofrimento. Nós ouvimos ontem, né? Ontem um texto muito bonito. E hoje nós ouvimos o segundo cântico, que vai falar que esse servo, ele vai ser um instrumento de libertação ou de evangelização de todas as nações. Olha só. Ele se reconhece escolhido por Deus. E aí a gente já entra no texto de hoje. A gente já entra no texto de hoje. Nações marinhas, ouvi-me, povos distantes, prestai atenção. Olha que bonito. O Senhor me chamou antes de eu nascer. Desde o ventre de minha mãe, Ele tinha na mente o meu nome. Parece um pouquinho um trecho da profecia de Jeremias, que tem mais ou menos essa entonação, né? Então, esse servo, ele foi chamado pelo Senhor. Tá? Para quê? Chamou-me antes de eu nascer. E aí ele vai colocar a sua missão como sendo uma missão de pregar e de anunciar, né, a palavra de Deus para Israel, né? Para Israel. E aí no finalzinho Deus vai dizer, não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó, ou seja, de Israel. Eu te farei luz das nações para que a minha salvação chegue aos confins da terra. Ou seja, eu te farei luz das nações. Eu quero que todas as nações recebam esse anúncio, não somente Israel. Olha que bonito. É claro que nós sabemos que Jesus de Nazaré é a imagem desse servo, é o novo servo sofredor. É Jesus, né? Jesus, ele veio, pregou primeiro para o povo, os remanescentes de Israel, para o povo de Israel. Nós sabemos, nasceu naquela localidade e passou por aqueles lugares fazendo bem, pregando, curando, restituindo, salvando. Mas no ápice da sua entrega, que é o mistério da Páscoa, que nós estamos celebrando nessa semana, né? A sua paixão, morte e ressurreição, ele acabou por universalizar a sua missão e salvou a todos na cruz. Olha que bonito. Então, aquele que veio para Israel acabou por não ser somente sacrifício para Israel,
mas para todo ser humano. Isso é motivo de alegria para nós. Por quê? Primeiro porque nós não somos judeus, né? Se ele viesse só para os judeus, nós estaríamos condenados ao inferno, se o sacrifício da cruz fosse tão restrito. Por isso que o texto no finalzinho vai dizer que é Deus dizendo a ele: não basta seres meu servo, né, para restaurar as tribos de Jacó. Não, eu quero que chegue até os confins da terra, né, essa restauração. E foi efetivamente o que aconteceu, né? O sacrifício pascal de Jesus Cristo, queridos, salvou o mundo inteiro. Isso é motivo de alegria para nós. Motivo de alegria para nós. Salvou o mundo inteiro. Olha que fantástico isso. E, às vezes tem gente que fala, mas então todo mundo vai ser salvo? Todo mundo foi salvo na cruz. A questão é, exige-se de cada pessoa uma adesão a essa salvação. Aqueles que não quiserem, aqueles que se negarem, se opuserem, irão para o inferno. Então a gente percebe que só não vai para o céu que, de fato, quem deliberadamente permanecer se voltando contra Deus. Então, nós temos essa missão tão bonita de Jesus, né? Que é uma missão de salvar, de elevar, de edificar. E é para nossa reflexão também, se nós também temos sido instrumentos onde nós convivemos de salvação, de edificação, de restauração. Sabe por que é bom refletir isso, minha gente? Porque tem muita gente que vive só para atrapalhar a vida dos outros, e não para edificar. E Deus nos fez cristãos, seus discípulos de seu Filho Jesus, para nós sermos instrumentos também de salvação, instrumentos de levar as pessoas a Jesus, Ele que é o único que salva. Estamos fazendo de maneira primorosa, cumprindo a nossa missão? É para a gente pensar um pouquinho nisso, né? Para a gente refletir nessa manhã dessa terça-feira. Ele fez de toda a sua vida, né, um hino de louvor ao Pai pela salvação de todo ser humano, né? Por isso que no versículo 5, o Isaías, o profeta, usa o verbo recuperar, né? Deus me diz, Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para Ele e faça Israel unir-se a Ele. Aos olhos do Senhor, essa é a minha glória. Como nós falamos, não somente Israel, mas nós também cristãos, Deus nos chamou e nos envia como missionários para nós recuperarmos pessoas para Deus e para a igreja, né? Para fazermos as pessoas se unir a Deus, aos olhos desse Deus cheio de misericórdia, né? E hoje a igreja, infelizmente, perdeu um pouco isso, né? Tem a visão de muita gente, até mesmo clérigos, bispos, padres, que perdeu essa dinâmica de pregação do evangelho, de converter as pessoas, né? Aquelas frases, sabe, de indiferentismo religioso. Não importa a religião, deixa a pessoa continuar caminhando lá, o importante é crer em alguma coisa. Não é isso que está dizendo a palavra, né? Deus enviou esse servo para recuperar os fiéis para o povo de Israel. A mesma coisa nós temos que... É a seguinte coisa, minha gente, nós experimentamos Jesus, isso pelo menos subentende, né? Que eu e você que estamos aqui a refletir a palavra de Deus, que nós tenhamos experimentado um pouco. Nós experimentamos Jesus, tá? E isso é tão bom para nós, foi tão gratificante a nossa conversão, que nós temos o desejo de que as pessoas também experimentem a mesma coisa que nós experimentamos. Essa deve ser a postura de um cristão. O desejo de trazer mais pessoas, o desejo de recuperar mais pessoas para Cristo, o desejo de fazer com que todas as pessoas cheguem
ao conhecimento e à experiência do Deus que entregou sua vida para salvar esse povo. Então, que esse seja o nosso desejo. Nós precisamos exercer um pouco melhor o munus que nós temos de evangelizadores, né? Claro que a primeira e mais nobre forma de evangelizar é com a própria vida, né? O nosso jeito de ser, o nosso jeito de tratar as pessoas, o nosso jeito de encarar a vida, sobretudo nos momentos difíceis. Isso é importante, é um modo de evangelizar. Mas a gente precisa falar do amor de Deus também. Claro que no momento certo, porque tem gente também tem gente que é muito proselitista, que acaba sendo desagradável, mas a gente precisa falar de Deus. Que a palavra de hoje nos ajude, meus queridos, esse hino segundo, né? O segundo hino do servo sofredor nos ajude a assumirmos a nossa missão, mesmo diante do sofrimento. Nós continuamos responsáveis por reconduzir pessoas a Deus. Que Deus nos ajude a compreender esse mistério. Força e coragem. Desejo a você uma terça-feira cheia de Deus, com muita paz. Sejamos a luz das nações. Sejamos aqueles que iluminam, que clarificam a vida das pessoas com quem nós convivemos. Exemplos de cristãos. É isso que Deus espera de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.